Bom dia, Igreja amada de Jesus Cristo. É uma grande satisfação estarmos novamente juntos para desenvolvermos um assunto de suma importância para toda a igreja nessa manhã. E espero que você esteja bem na sua casa, você, sua família. Desejo que o Senhor continue abençoando a tua vida, a tua família, teu trabalho, né? Tua saúde, né? Que é muito importante nos dias de hoje, estarmos saudáveis, né? E protegidos aí no conforto de nossos lares. E espero que tudo que será desenvolvido nessa manhã aqui possa ser de grande valia para a tua vida, para a tua casa, e que você saia no final desse estudo aqui que nós teremos edificado de tudo isso, tá bom? Quero convidar você que irá participar aí a acompanhar-nos junto nessa caminhada que nós vamos fazer pelo Novo Testamento aqui. O nosso assunto dessa manhã é a respeito de oração, né? Puxa, é um assunto tão delicado, um assunto que é muito falado e muitas vezes nós ouvimos pessoas: ore por mim, ore pelos meus familiares, ore pela minha vida, pelo meu trabalho. Mas o que realmente é a oração? Será que nós temos a consciência de que a oração ela é algo de suma importância para a vida da pessoa? Será que nós temos visto isso com os olhos de Deus realmente e enxergado que é a importância da oração na nossa vida? Ela muda todo um contexto, muda o contexto todo, né? Isso é muito importante. E eu me recordo muito ah, quando me lembro de Daniel, né? Que ele foi perseguido por estar orando, né? Estar orando, olha só que interessante. E a gente não tem essa preocupação de viver uma vida de oração, né? Daniel, ele foi perseguido por conta disso. Aqueles homens que tramaram contra ele buscaram ocasião quando viram ele orando, né? E sabiam que ele orava 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém, e aquilo foi o gancho para tentarem laçar Daniel, né? Então, eu espero que você esteja na mesma condição de Daniel, que você esteja preocupado com a tua vida, preocupado em falar com o seu Deus, em ter um relacionamento próximo com Deus. Lembrando que o que nos aproxima de Deus, né? O meio pelo qual nós falamos com Deus é a oração. É um meio em que nós temos intimidade com o Senhor, de expor nossas ideias, nossos pensamentos, nossos ideais, nossas loucuras às vezes, talvez, nossas broncas de alguém, nossas indignações. E é através da oração que você vai chegar até Deus e expor tudo aquilo que você tem. E é um meio de gratidão também. Um meio de gratidão, de agradecer a Deus pelas bênçãos, pela proteção, pelos livramentos, né? Então, a oração é o veículo que deve ser utilizado para você ter essa comunhão com Deus. A palavra, você ouve o Senhor, mas a oração é quando você fala com Ele, né? Quando você expõe os seus pensamentos e tudo aquilo que você tem aí encapsulado dentro da tua vida, né? E eu espero que você, nessa manhã, compreenda a importância da oração, quanto ela realmente é importante para a vida do cristão. Será que você já chegou a perguntar isso para você mesmo alguma vez? Você já se interrogou a respeito disso e pensou a respeito de como é que deve ser uma vida de oração? Quais os meios que você deve utilizar para ter uma vida de oração um pouco mais constante com Deus? Quanto tempo deve ser gasto em oração? Você, talvez, assim como eu, muitas vezes nunca fez esse tipo de pergunta. Mas nós vamos estudar um pouco nessa manhã e eu espero que você aprenda juntamente comigo, porque eu também aprendi bastante coisa com esse estudo, né? E eu espero que você seja edificado, você e toda a sua casa, tá bom? Vamos orar antes da gente iniciar aqui o nosso estudo e espero que você preste bastante atenção nisso aqui, guarde no teu coração essas palavras, porque elas não são minhas palavras, são palavras do Senhor para a tua vida, tá bom? Então, ore comigo aí. Pai, agradecemos ao Senhor por esse dia que mais uma vez o Senhor prepara aos teus servos. Te pedimos, ó Deus, para que use a tua palavra poderosamente mais uma vez para falar aos nossos corações. Espero que o Senhor seja
Deus, a única razão, a única motivação da nossa vida. Deus, desenvolva em nós, ó Deus, o poder da fé, que possamos crer, ó Deus, em todos os momentos, que tudo está no controle das Tuas mãos, ó Deus, e nos ajude, ó Deus, a orarmos. Tua palavra fala que nós não sabemos como pedir, mas é o Teu Santo Espírito que clama, que intercede por nós. Por isso, ó Deus, nos ensina a orar, nos ensina a maneira correta, ó Deus, nos ensina a ter esse momento de comunhão com o Senhor através das nossas orações. E que possamos, ó Deus, ser pessoas cheias do poder do Senhor, que oram em todo o tempo, que clamam ao Senhor e que te buscam, Pai. Muito obrigado. Te peço essas coisas, ó Deus, em favor da tua igreja, do teu povo, que está, mesmo em período de isolamento, ó Deus, estamos meditando na tua palavra e creio que grandes coisas o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém. Para a gente começar aqui, existem algumas passagens muito importantes a serem avaliadas, né, antes da gente passar propriamente para o estudo a respeito da oração. Existem alguns textos que eu separei aqui, que falam a respeito da oração e mostram o poder da oração, como ele é importante para a vida do cristão, né? Mateus capítulo 17, 21, o Senhor Jesus Cristo fala que a casta de demônio, ela só será expulsa com jejum e oração. Olha a importância disso. Não é somente o jejum que vai fazer com que a casta de demônios seja expulsa, mas a oração, ela é importante para isso. Por quê? Porque é através da oração que você consegue expulsar um demônio. Então, se você alguma vez se pegou numa dessas situações e teve que confrontar ali com uma pessoa endemoniada, você vai saber o que eu estou dizendo. Não é o poder das suas palavras ali que vai fazer com que o demônio saia, mas é a oração ao Senhor. Quando você intercede por aquela pessoa, é que o Senhor trabalha, age e liberta, né? Outro texto também é bastante interessante, é Mateus capítulo 21, 22, né? O Senhor Jesus fala, e tudo quanto pedires, crendo, recebereis. É a oração. Pedir, você pede através da oração. E aí você junta um segundo fator também, a fé. Porque toda vez que você pede, crendo, você recebe. Agora há uma condição para isso. Se você apenas pedir e não crer, você não vai receber. Então você tem que, juntamente com a sua oração, usar a sua fé, você tem que crer. Então a própria Bíblia ensina que todas as vezes que nós oramos ao Senhor, nós precisamos crer naquilo que nós estamos falando com Ele, ou naquilo que eu estou pedindo, ou por quem eu estou intercedendo. Então é importante que isso aconteça. Se você quer ter os seus pedidos atendidos, né, não digo que você está pedindo só dinheiro, carro, casa, bens materiais, mas às vezes você está orando por um filho, talvez um filho que está longe dos caminhos do Senhor, um filho que precisa voltar, se firmar um pouco mais. Se você não crer nisso, Deus não vai responder às suas orações. Deus não vai atender aquilo que você está pedindo no teu coração. Então é importante que você creia, né? O Senhor Jesus também falou a respeito do templo, né? Quando aqueles homens estavam ali fazendo negócios, né, na porta da entrada do templo, ele fala que essa casa será chamada casa de oração. Olha que importância, a igreja de Deus é um lugar de oração. A igreja do Senhor Jesus, ela é uma casa de oração. Então, todas as vezes eu fico até abismado com isso. Existem igrejas que às vezes a gente participa de algum culto a convite das pessoas, e aí quando você vai e vê alguns costumes diferentes dos nossos, isso aí desperta curiosidade na gente, né? Certa vez a gente estava num culto, numa igreja, e aí eu vi as pessoas que iam entrando no culto, elas já se ajoelhavam diante do banco ali, oravam ao Senhor antes de começar o culto. Elas intercediam pelo culto daquele dia, daquele momento que elas participariam ali. É importante isso. Muitas vezes nós entramos na igreja distraídos, estamos trazendo os nossos problemas lá de fora e indo para dentro da igreja de qualquer jeito, da maneira que a gente veio da rua, a gente já entra. E não pensamos que, olha, eu preciso orar, eu preciso entregar ao Senhor as minhas angústias para que o momento do culto seja um momento prazeroso, gostoso, muito bom, muito edificante. Então é importante, vamos criar hábitos como esses, né?
Ah, eles são melhores porque fazem isso? Não, mas é um hábito muito importante. Porque você chega antes do culto, você já intercede pelo culto, intercede pelos irmãos, intercede pelos louvores, pela palavra e pela salvação de pessoas. E isso é importante. Quando uma igreja age dessa forma, Deus se manifesta poderosamente, né? Atos capítulo 12, 5 e 7, né? Paulo estava preso ali e aí conta lá, depois você abre na tua casa, que a igreja fazia orações incessantes. A minha versão diz. Então eles estavam orando ali, orando, e lá no versículo 7, um anjo aparece a eles lá na prisão e liberta eles daquela prisão. Sabe por quê? O que foi que moveu o coração de Deus ali? A oração incessante daquela igreja. A oração incessante. Tal fato dá para nós cremos nisso, que foi a oração da igreja, porque senão no versículo 5 não mencionaria isso. Capítulo 12, 5 diz que a igreja orava insistentemente por eles. E lá no versículo 7, Paulo e o seu companheiro foram libertos ali da prisão através do auxílio de um anjo. Então imagina que, olha o poder que a oração tem na vida da igreja. Olha o poder de mudar as condições e as situações das vidas das pessoas. Você ainda não experimentou isso? Eu acredito que depois de nós passearmos por todos esses textos aqui, você vai começar a participar e aproveitar mais desse momento de oração com o seu Deus, né? Romanos capítulo 12, 12 também fala que a oração é motivo de perseverança, né? Nós devemos perseverar na oração. Então você tem que perseverar, você tem que perseverar. Paulo fala isso mais de uma vez, né? E aí a gente entra aqui praticamente eu já criei o enredo aqui todo do nosso estudo. Agora você já tem uma visão panorâmica daquilo que a Bíblia fala, somente no Novo Testamento. Eu não estou me baseando no Velho Testamento, mas no Novo Testamento a gente já começa a enxergar aquilo que a Bíblia ensina a respeito da oração. Quais coisas acontecem, quais milagres, quais libertações, o que é possível através da oração e da fé. Então, o que mais nós podemos fazer a respeito da oração? Você já se pensou alguma vez a respeito disso? Você se pegou pensando já o que eu posso fazer através da minha oração? O que é possível? Qual é o lugar onde eu posso chegar através da minha oração? E aí nós vamos entrar agora no nosso estudo e eu quero que você abra lá para Mateus capítulo 6, versículos de 5 a 13. Nós vamos ver aqui o que o Senhor Jesus fala a respeito da oração, né? Como nós devemos orar. E muitas vezes ficamos perdidos, né? Sem ter um rumo, né? Como eu devo orar? Como eu devo orar? Qual é a maneira correta? Quem ora melhor? Quem ora pior? Quem ora certo? Quem ora errado? Então nós vamos aqui para a Bíblia, que o próprio Senhor Jesus ele faz um modelo de oração. Não é esse a oração que você deve repetir, mas é um modelo da oração. É o corpo da oração, como ela deve ser feita, né? Então, abra lá para Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 13, diz assim, eu vou ler aqui com a minha Bíblia. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Vamos fazer uma pausa aqui. Em primeiro lugar, a oração, como deve ser feita? A oração ela não deve ser uma oração para os outros verem, né? Olha, eu tenho que orar bonito, que é para as pessoas verem a minha oração. Jesus ele ressalta isso aqui, né? E ele fala a respeito dos hipócritas. Os hipócritas, as pessoas que queriam passar uma aparência de algo que elas não eram. Elas não são assim, mas elas querem passar a aparência de que elas são dessa forma, de que elas oram assim, que elas são espirituais. E existem muitas pessoas que se pegam nessa mesma situação. Gostam de orar, levantar a voz no meio de uma praça pública e começar a gritar ali. Por quê? Porque são pessoas hipócritas, pessoas que querem mostrar a aparência de algo que elas realmente não são.
E aí o Senhor Jesus termina o versículo dizendo assim: eu lhes asseguro que eles já receberam a plena recompensa pela hipocrisia deles. Já receberam a recompensa. Então a finalidade da oração nesse caso aqui dos hipócritas não é abençoar as vidas, não é resgatar almas, não é libertar pessoas, não é curar pessoas. A finalidade da oração deles aqui é apenas serem vistos pelos homens. É a única finalidade deles. Serem vistos pelos homens. Eles queriam ser reconhecidos como pessoas que oravam, que levantavam ali nos lugares públicos, nas praças ou dentro das igrejas e faziam aquelas orações lindas com palavras que ninguém nunca sabe o que é. Tá? Não estou dizendo que todo mundo que faz isso, que ora com palavras difíceis, está sendo hipócrita. Tá? Não posso dizer isso. Mas no caso aqui, o Senhor Jesus Cristo afirma que esses homens aqui, eles faziam orações bonitas, levantavam as mãos e fechavam os olhos e davam aleluia e glória a Deus, mas era apenas pura e simples hipocrisia, não passava de mais nada além disso. Tá? E aí ele continua: quando vocês orarem, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. E então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Então qual é o lugar correto para se orar, Ivan? É no monte? É na igreja? É no quarto? É onde? Jesus Cristo ele passa essa orientação de oração dentro do quarto, por quê? Porque você tem um momento de maior intimidade num local isolado, num lugar tranquilo, seguro, onde não há movimentação, onde não há nada, nenhuma possibilidade de tirar a sua atenção para a oração, para aquilo que você está falando. Imagine-se num lugar muito barulhento, extremamente cheio de ruídos, com buzinas e tantas outras coisas, pessoas falando e você orando. Aquilo pode tirar a sua concentração do momento em que você está falando com seu Deus. Então Jesus Cristo ele põe aqui a questão do quarto como sendo um lugar particular, um lugar tranquilo, um lugar onde você tem segurança de falar com o teu pai e saber que o teu pai que te vê em secreto, ele vai te ouvir, ele vai te recompensar, ele vai fazer com que os teus pedidos sejam recebidos diante do trono da glória. Então é importante isso, até considerarmos mesmo o fato do lugar de oração. É importante a gente se preocupar com isso, porque senão o Senhor Jesus ele não falaria isso, que o lugar correto lá é o teu quarto, ou um lugar de tranquilidade, um lugar de descanso, um lugar onde você tem uma conexão particular, né? Então use aí, quando possível, use um lugar tranquilo, uma sala fechada, um quarto, um lugar onde você tem plena consciência de que ali você está tranquilo para falar com o teu Deus e concentrado naquilo que você está falando, né? Não igual muitas vezes aí você vai orar perto de dormir ali, aí acorda e dorme, acaba orando às vezes até pela novela, né? Você vai ver que você mudou o teu padrão de oração ali umas 10 vezes, orando por pessoas que você nem sabe, orando por animais que estavam na rua, orando por novela, para o final da novela, por um filme. Você começa a misturar, porque você está num misto de sono com acordado e começa a colocar ilusão no meio da vida real. Então, o lugar onde você vai orar, ele é muito importante. Vamos seguir aqui. Quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, vãs repetições na oração, elas devem ser retiradas também. Então, vícios de linguagem, qualquer tipo de fonética que for repetitiva, você retira da tua oração. Então, tenta ver nas suas orações, aí quando você for orar, vejam termos ou frases ou linguagens que você utiliza na oração que você usa muito repetitivamente. Coisas que você repete várias vezes e acaba fazendo com que aquilo seja algo que torne uma oração, uma frase repetitiva ou termos repetitivos, né? Não é o muito falar que você vai ser atendido, então lembre-se disso. Objetividade na oração é fundamental, não é muito falar. É o ser objetivo e alcançar aquilo que o Senhor Jesus quer que você alcance, tá bom?
Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe tudo o que vocês precisam antes mesmo de vocês o pedirem. Então, Deus já sabe aquilo que nós precisamos, antes de nós pedirmos. Então, ser objetivo é fundamental para que você consiga atingir o coração de Deus, consiga atingir o objetivo correto durante a sua oração. E aí ele continua no versículo 9 assim: orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui o Senhor Jesus ele ensina qual é a forma de você orar, né? O corpo de uma oração seria mais ou menos esse. Primeiro ele inicia exaltando o nome do Senhor, né? Toda oração ela deve conter isso. Você deve exaltar o nome do Senhor em primeiro lugar, elevar a pessoa de Deus às maiores alturas, a um nível de santidade que ele merece, a um trono onde ele realmente deve estar assentado na sua vida. Então você primeiro precisa começar assim, ó, santificado seja o teu nome, e desejar ardentemente o reino de Deus, né? O que lá está escrito em Mateus 6, capítulo 6, versículo 33, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e toda a sua justiça. Por isso que Jesus fala, e venha o teu reino, e seja feita a tua vontade. Então, isso deve conter no corpo de uma oração. Quando você for orar ao Senhor, você deve desejar isso de maneira ardente, né? Aí você começa a pedir. Há algumas orações que a pessoa começa primeiro pedindo, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, faz isso, faz aquilo, sem antes lembrar da santidade de Deus, da pessoa de Deus, de tudo que Ele tem nos dado e abençoado, né? Você vê que Jesus começa primeiro entronizando o Senhor, desejando o reino de Deus, e agora Ele começa a pedir, né? Dá-nos hoje o pão de cada dia, e aí Ele continua. Na oração há necessidade de pedido, há necessidade de clamor, há necessidade de confissão de pecados. Então ele diz aqui, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então é mediante o perdão que você alcança perdão. E é através da oração que você usa isso também. Você vai usar esse mesmo argumento para com Deus de que Ele perdoe as suas dívidas, os seus pecados, as suas transgressões, mediante o fato de você perdoar as pessoas que fizeram algo contra a tua vida. É difícil isso, é muito difícil. A gente é ser humano e nós sabemos muito bem como é você liberar perdão para uma pessoa. E existem pessoas que estão aprisionadas em tantas coisas e não sabem por que estão daquela forma. É pura e simplesmente pelo fato de você não liberar perdão para os outros. Quando você libera perdão, você é liberto. Você é liberto muito mais do que a outra pessoa. Porque você está condicionado, o próprio Senhor Jesus disse que você está condicionado a somente ser perdoado se você perdoar. Então quem vive na prisão, você ou a outra pessoa que você não perdoa? É isso que a Bíblia ensina. Quando você perdoa os pecados dos outros, automaticamente Deus passa a perdoar os seus pecados também. Então pense muito bem nisso, né? E aí você continua dizendo as falas do Senhor Jesus aqui, e não nos deixe cair em tentação, clamando a Deus na sua oração por libertação, por um escape do mal, naquele momento em que você se encontrar ali, perto de uma atitude pecaminosa ou de algo que é errado aos olhos do Senhor, você clama para que Deus desvie você disso também, né? Então vê que a oração, modelo de Jesus Cristo, ensina tudo isso. Tudo que deve conter em uma oração está descrito aqui nesses poucos versículos que nós lemos aqui. Como é que devemos orar? Esse é um modelo de oração. Você não precisa repetir exatamente isso que está aqui. Isso é o Senhor Jesus Cristo que deu esse exemplo. É apenas um modelo. É como você pegar lá um livro, você vai ver lá o índice na capa, né? Na contracapa vai ter lá o índice de todos os temas. Então é isso aqui, é Jesus
dando o índice de cada tema, de cada tópico dentro da oração. E é assim que você deve fazer, né? Mas, adiantando aqui um pouco, qual é a frequência que nós devemos orar? Você já se perguntou a respeito disso alguma vez? Com qual frequência eu devo orar? E às vezes a gente não se preocupa muito com isso. Eu penso que às vezes orar é apenas ir lá, cumprir a tabela de manhã, a hora que eu acordo, na hora da refeição, e à noite, a hora que eu vou dormir. E aí eu cumpri com o meu papel de oração diante de Deus, né? Mas que vira uma página aí, capítulo 7 de Mateus, diz assim, versículos 7 e 8. Peça e lhe será dado, busquem e encontrarão, bata e as portas lhe serão abertas, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Quando ele fala que usa esse termo pedir, está no imperativo ativo o verbo. Você não pede agora, você pede e continua pedindo. E continua pedindo. Com qual frequência? Olha, ele não fala. Ele apenas usa aqui o pedir e dar-se-vos-á. Então você sabe que isso é um verbo de ação. Você vai usar esse verbo nas ações diárias de oração sua. Eu tenho que pedir, então eu vou pedir. E aí o próprio Senhor Jesus diz que quem pede será dado. Quem pede será dado. E às vezes a gente se encontra com pessoas que falam, olha, mas eu tenho orado a vida inteira por meu filho, pelo meu marido, e não vejo evolução na vida dele. Olha, continue orando. Continue orando, é o que a Bíblia diz. Lá em Efésios, capítulo 6, 18 também, diz assim: orando no Espírito em todas as ocasiões e com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então você vê que Paulo aqui no capítulo 6 de Efésios, ele fala que você tem que orar em todo o tempo e ser perseverante na oração. Não somente por você, mas por todos os santos, por todos os cristãos, pelos seus irmãos em Cristo. Então isso é importante que você faça, ainda mais em períodos difíceis como esse. Eu imagino como seria se a igreja tivesse clamado a Deus com mais insistência antes de acontecer tudo isso. Será que nós estaríamos passando por esse período de dificuldade? Não sabemos, a gente não tem como prever isso, só se nós estivéssemos fazendo isso, orando insistentemente. Mas existem pessoas que desconsideram, às vezes, o fato de ter uma semana de oração, de ter um dia específico para orar. As pessoas não estão nem aí, e às vezes a gente leva a vida de qualquer maneira e brinca com Deus, achando que lá na frente não vai ter consequências. Talvez tudo isso que estamos passando é consequência daquilo que o Senhor tentou nos ensinar nesse tempo todo e nós não exercitamos o ensinamento, né? Terceiro aqui, por quem devemos orar? Isso é muito importante. Isso aqui é um tapa na cara da igreja, vamos dizer assim, né? Vá lá para Mateus, capítulo 5, Mateus capítulo 5, 43 e 44, diz assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Olha só que tremenda dificuldade nós vamos encontrar aqui. Você orar por uma pessoa que você gosta é fácil. Mas quando você se vê obrigado a orar por uma pessoa que você não gosta, uma pessoa inimiga, você encontra uma resistência muito grande aqui. Mas é o ensinamento de Jesus Cristo. Ele fala, olha, vocês ouviram o que foi dito, amem o seu próximo e odeiem o inimigo. Isso era um ensinamento que até os dias de hoje nós recebemos. Se a pessoa não gosta de você, não goste dela também. Se a pessoa te der um tapa na cara, dê outro tapa na cara dela também. É a teoria do que vem, vai, né? Então, na mesma medida com que você for ferido, você vai ferir o outro. É isso que nós aprendemos dentro das nossas casas, com os nossos pais, muitas vezes, na sociedade, na escola. Você tem que dar na mesma medida que você leva. Então, o Senhor Jesus ele já vem com um ensinamento totalmente diferente aqui. Olha, orem por aqueles que vos perseguem. Orem pelos que vos perseguem. Então, por quem você deve orar? Pelos seus inimigos, pelas pessoas que estão perseguindo você. Quem mais? Vamos aqui.
1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2 diz assim: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações e intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo fala. Primeiro, que sejam feitas orações e intercessões e súplicas por todos os homens. E ele usa também aqui, na continuação do estudo, da escrita dele, ele fala assim: e orem pelos reis e por todos que exercem autoridade. E muitas vezes nós estamos maldizendo os nossos líderes, as nossas autoridades, os nossos governantes, as pessoas que exercem algum tipo de lei. Nós maldizemos essas pessoas ao invés de orar por elas. E a Bíblia mesmo recomenda isso para quê? Para que a nossa vida seja tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Olha só, se você quer tranquilidade e paz, ore pelos governantes, orem por todos os homens, né? Então, o segundo aqui é orar pelos governantes. O terceiro está lá em Hebreus, capítulo 13, versículos 17 em diante. Diz assim, 13 de 17 a 19. Obedeçam aos vossos líderes e submetam à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar conta. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa e desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Então, Paulo, sendo pastor, ele recomenda que a igreja ore pelos líderes eclesiásticos, né? Sejam pastores, missionários, líderes. Para quê? Para que eles possam fazer isso, não fazer o trabalho deles não com peso nas costas, mas com alegria. É importante você orar pelas autoridades eclesiásticas, pelos pastores, missionários, os obreiros das igrejas, para que você tenha um fardo diminuído, tanto nas suas costas com a responsabilidade de orar, como nas costas desses irmãos que exercem a autoridade dentro da igreja, para que eles possam fazer isso com grande alegria, esse trabalho, né? É muito melhor você cuidar de ovelhas que não mordem a sua mão, do que cuidar de ovelhas que mordem a sua mão. Então pense dessa forma, tá? Isso você pode estar aliviando a carga do seu pastor, da liderança da sua igreja, quando você ora por eles e acata aquilo que você está aprendendo, né? Então é um ensinamento que o apóstolo deixa para nós aqui a respeito disso, orar pelos pastores, pelos líderes, né? E por fim, Tiago, capítulo 5, versículo 16. Vou mudar aqui. 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A Bíblia recomenda que nós oremos uns pelos outros também. Igreja, você precisa orar pelos seus irmãos. Você precisa se colocar numa posição em que a oração seja um elo vital, um elo de ligação entre você e seus irmãos. Eles precisam das suas orações, eles contam com as suas orações. E você tem esse papel importante dentro da igreja, de orar por aqueles irmãos que estão ali, juntamente com você, cultuando, servindo a Deus, passando por lutas semelhantes às suas. Eles não são diferentes de você, eles têm as mesmas dificuldades, mudam apenas de nome e de endereço, mas as dificuldades dentro de casa, no trabalho, na sociedade, nos estudos são as mesmas. Então, a Bíblia recomenda isso, orem uns pelos outros. Orem uns pelos outros, orem pelos governantes, pelos pastores, pelos inimigos. Você quer ter uma vida tranquila, piedosa, pacífica, uma vida que realmente experimenta o amor de Deus em toda a sua grandeza, que você possa ser uma pessoa de oração. E eu espero que você, ao ler todos esses textos e relê-los, você possa aprender que a oração ela é fundamental para a vida da igreja. Eu espero que você saia edificado desse estudo e que nessa manhã você aprenda e que o Senhor console o teu coração e fale poderosamente com você. Amém? Deus te abençoe e um ótimo dia.